Tá bom? Alô? Pulando a Cerca. Dia 31 de outubro de 2014. O programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. E a vida é muito melhor pulando a cerca. Pular a cerca pode ser sacanagem ou superação. O apresentador desse programa sou eu, Daniel Sutoliense, médico, o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, a doença que mais mata no Brasil e no mundo, e estou aqui no ar. Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira. Há 514 anos vem pulando a cerca. Pois é. E pular a cerca, por quê? Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. E se a gente vê o outro lado não tem sacanagem, corrupção. Tem o quê? Educação, justiça, saúde, democracia. Olha só, o programa Pulando a Cerca é internacional, passa pela internet. Vamos dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque repete em vários horários. E o programa Pulando a Cerca se fala o quê? Eu vivi, eu sofri, eu fiz, eu não fiz, não consegui fazer, eu consegui fazer. Não é como aquele canal comercial lá, aqueles que fala eles. Uma coisa, Zé Neto, aqui sou eu. A história começa com o meu eu. Eu vivi, eu sofri, não fiz, ou não pude fazer, ou fiz. E aqui não tem censura. É como a vida. Bom, sempre os nossos convidados são convidados especiais. Todo mundo é especial. Todo mundo tem alguma história para contar. Se não tiver história, não tem vida. E por isso mesmo, a gente vai chamar o simpaticíssimo, o cultíssimo, o historiadorzíssimo, gostosíssimo, tesudíssimo. Qual é o problema? Todo mundo é gostoso e tesudo. Vamos chamar, eu falei, quem não sabe história, não tem vida. Não tem vida, não tem história. Vamos chamar o professor de história, Vinícius Maia Casou. Vem pular a cerca! Pula. Isso, pulou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal da equipe, bom dia a todos, bom dia os ouvintes e os telespectadores. E mundiais. Mundiais, é verdade. Então, Vinícius Maia Cardoso é professor de História da Universo, que tem uma grande produção nessa área. Olha só, fiz xixi? Fiz. É bom fazer xixi. É bom que a gente chega mais descontraído, né? Não, sempre tem que fazer xixi antes do pulando a cerca. Tem que fazer xixi. É bom. E qual é a tua idade? Eu tenho 51 anos, doutor. É garotinho, porra. 51, Eu tenho 95, nem nasceu ainda. Olha só, Vinícius Maia Cardoso, garotinho. Olha só. Não, garotinho não. Garotinho, não, garotinho não, pô, aí não. Eu estava misturando. Garotinho não. Garotinho. Garotinho não. Rapaz, garotinho fica complicado pra mim. Eu estava misturando com o garotinho de lá, aquele outro garotinho. Não, aquele. Não tem nada a ver. Aquele é uma criança desnaturada. Exato. Afetivamente, você aqui é o nosso garotinho. Ah, não, aí tudo bem. Entendeu? Bem. Obrigado. Tá bom isso? Agora melhorou. Tá bom. E olha só. Eu vou falar um pouquinho só como eu conheci o Vinícius. Teve uma palestra
na Universo foi o ilustre professor Michel Louvi. Não tinha muita gente. O professor Louvi é professor na Sorbonne, Paris 5, é um cara que sabe história, falando sobre o ecossocialismo. Aí, estava lá, assisti a palestra, muito boa. No final, eu me perguntei, quem é que é o professor que dá aula de pós-graduação em História? Não conheci ninguém. Uma professora me indicou. Tem aquele lá no fundo, aquele barbudo, é professor de História. Quem sabe? Quem é? Vinícius. Aí eu fui lá, conversei com o Vinícius 10 minutos. Achei um cara simpático, com cabeça legal. Obrigado. E convidei para o Pulando a Cerca. Então vamos começar. Vamos lá. Você nasceu aonde? Eu sou filho do interior do estado, né? Sou de Cachoeiras de Macacu, município ali com fronteira com Teresópolis, Friburgo, Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, né? Cachoeira do Macacu, Vinícius, estado do Rio, Brasil, mundo. O pessoal na internet, de repente, na China, não sabe o... É verdade, é verdade. Brasil. Exatamente. Rio de Janeiro. Janeiro, interior do estado. Mundo. Então, você nasceu. Como é que foi a tua infância lá? Olha só, eu venho de uma família, né, que meus avós eram lavradores, meus avós maternos, lavradores, né? Minha avó foi professora primária num lugar chamado, uma escolinha de interior chamada Santa Fé, e também Faraó, é um outro lugar que tem uma das melhores farinhas, aí eu vou te seguir, do mundo. Um dia eu vou lhe arrumar 1 quilo da farinha do Faraó, pessoal. É a melhor farinha do mundo. Farinha do Faraó é uma maravilha. Legal, né? Meus avós paternos são... eu não conheci meu avô, né? Quando ele faleceu, meu pai ainda era criança, minha avó foi enfermeira na cidade, né? Então, meu pai era funcionário público do Ministério do Trabalho, foi caixeiro de armazém, escriturário, minha mãe do lar, né? E eu perdi meu pai quando eu tinha 15 anos, em 1977. Tem quantos irmãos? Eu tenho um irmão chamado Renato, é funcionário da prefeitura, né, lá de Cachoeira de Macacu. Tenho uma filha, que é minha sobrinha, Beatriz. E eu perdi meu pai em 1977, num acidente automobilístico, né? E minha mãe, então, a gente era muito jovem, minha mãe foi trabalhar na prefeitura e ela, infelizmente, também faleceu em 87 de um AVC. Um AVC fulminante. Sempre tem um AVC em toda a família. Aí, Vinícius, e você tem uma família grande lá? Eu sou de 2 famílias que são, digamos assim, tradicionais lá no lugar, né? A família Maia e a família Cardoso. A família Maia é mais radicada no interior do município, e a família Cardoso mais da área urbana de Cachoeira de Macacu. Né? Então você tinha uma família, tinha primo, prima, brincava e tal? Daniel, só a minha tia-avó, irmã do meu avô, teve 15 filhas. Então você tem a prima, o primo? Tenho, primo. A minha pergunta é o seguinte: você brincava de médico com as suas primas? Não, mas eu era sempre o que consultava. Nunca fui o paciente. Não, mas você brincava de médico com as primas? Não, rapaz, não brincava de médico, porque a diretora do hospital, que era minha avó, era rigorosíssima, aí o negócio era complicado. Bom, eu brinco até hoje de médico. Qual é o negócio, a avó, tem sempre uma saída para brincar. Ele brincou de médico, brincou. Não quer confessar. Confessa, essa é sogra. Não, eu já brinquei de casinha. Casinha? Casinha é bom. Não, mas aquele antigamente brincava de casinha, porque o homem não fazia nada, né? Chegava e falava, vou sair para trabalhar. Aí saía, a menina ficava na casinha. Depois você voltava no final do trabalho. A casinha é sempre bom. Eu brincava de casinha. E depois da casinha, brincar de mesa é bom. Olha só, eu estou falando... Não, tá tranquilo. Mas daí eu tive uma vida assim, minha infância, eu tive uma infância legal. Né? As férias eu ia para o sítio do meu avô, num lugar do interior chamado Piedade.
que a gente estava conversando agora antes do programa, que tinha aquilo tudo que as pessoas são, galinha, planta, a gente ia para lá nas férias, estudava e brincava muito. Então, Vinícius, tive uma infância muito boa. Eu estou para esquentar. Então, a tua licença, eu vou perguntar a você como é que a história entrou na tua vida, ou você entrou na vida da história. Ah, sim. Eu tive uma professora no meu ensino médio, uma professora chamada Dercy. Dercy? Dercy, professora Dercy. Ela está viva ainda, mora lá na cidade. E aquela mulher despertou em mim muita curiosidade de conhecer a história. Eu lembro que, e por incrível que pareça, eu gostava tanto das aulas dela que num livro que ela adotou, que eu não lembro agora, mas tem tanto tempo isso, o nome do livro, mas a parte que eu mais gostava do livro era de história colonial, que tinha, ela comentava com a gente. E eu hoje, a minha área de pesquisa, minha especialização foi justamente voltada para a história colonial também do Brasil, né? Então essa professora, ela despertou em mim essa curiosidade, essa vontade, e eu comecei a trabalhar na prefeitura também em 89, 90, quando entrou no governo o prefeito Birajara Muniz, né, que tinha sido cassado pela Câmara Municipal em Cachoeiro de Macacu em 64, e depois de 20 e tantos anos, ele retorna ao município e se elege prefeito. Com o Brizola. Com o Brizola. Eu fui um grande militante do PDT, na Juventude Socialista, na época em que a gente conseguia botar muito jovem também na militância. Nós tínhamos 65 jovens na Juventude Socialista do PDT em Cachoeiro de Macacu. A gente ia para a campanha mesmo, né, no finalzinho da ditadura, mas a gente ainda batiu de frente lá com o juiz. Eu lembro uma vez a gente colocando cartaz da candidatura do Brizola, o juiz que tinha o doutor Antônio Sbano, ele chegou, quis proibir a gente de colocar os cartazes. Isso aí tudo bem, né? Ele estava querendo... Então, mas quando ele saltou com a Winchester dele e a mulher dele com uma 45, ficou um negócio na praça de baixo da cidade, tem 2 praças, o negócio ficou esquisito. Aí veio advogado do partido, fuzuê danado. E a história? Sim, a tua história? mas então, e eu tive durante a minha juventude, eu tive um contato muito grande com a igreja naquele momento da teologia da libertação. Eu tive alguns padres que foram muitos meus amigos, o padre Joaquim Van Leeuwen, que hoje está na região do Araguaia, é padre lá, o padre Agostinho Vandenbroek, né, que já faleceu, é daqui do Missionário Sagrado Coração de Niterói, né? E o padre José Policarpo Silva, que é um baiano, hoje eu não sei direito o paradeiro dele, era o padre que a gente sentava junto, eu li com ele o Manifesto Comunista, li com ele o Livro de Mao, li um livro que na época era proibido do Che, Técnica de Guerrilha, tudo esse padre que me... E eu já gostava dessa questão da história, eu comecei, como eu falei, a trabalhar na prefeitura e dentro do Departamento de Cultura. E aí eu falei, poxa, ninguém pesquisa a história desse lugar direito. E eu comecei, então, já muito amador, de forma muito amadora, não tinha curso ainda, a pesquisar a história local, né? Eu me dediquei também nisso. Então, Vinícius, você nasceu e viveu na tua infância, adolescência, até hoje vive, um local que foi muito importante. Sim. Na época do golpe militar. Cachoeiro de Macacu e Rio do Ouro, aqui em Niterói, foram base da reforma agrária. Sim. O vereador de Niterói, o Afonsinho Celso, que era advogado, teve esse trabalho com a reforma agrária. E Cachoeiro do Macacu era o centro da reforma agrária do estado do Rio. E a ditadura militar, o golpe, começou no estado do Rio. Tinha a reforma agrária, tinha os maiores sindicatos do Brasil, o sindicato naval, bancário e a reforma agrária. Várias pessoas
não sei quantos, foram presos no estado Carlos Machis, que virou um grande presídio. E você estava no centro, a sua família estava no centro dessa questão. Por isso que você tinha essa formação, esses prados da teleologia, e tinha uma conduta política exemplar naquela época. Estou errado? Lá em Cachoeiras o golpe assim, agiu de uma maneira... Quer dizer, eu não vivi isso, né? Eu nasci em 62, né? Eu não vivi, mas o que a gente conversa com as pessoas lá, o que a gente pesquisa e tal, Cachoeiras tem um caso, é um dos poucos casos do Estado do Rio, 2 ou 3 casos que ocorreram no Estado do Rio, em que o prefeito foi cassado pela Câmara Municipal. Não foi propriamente. Depois as tropas chegaram de trem, Cachoeira de Macacu, prenderam o prefeito. Eu fui muito amigo desse prefeito Birajara Muniz. Ele contava que o pior de tudo em Cachoeira de Macacu para ele foi um major que o major botou ele na praça e desceu o cacete nele mesmo, todo mundo vendo. Ele falava, o pior de tudo para mim, ele falava para mim, foi aquele major, que eu não lembro o nome. Mas 2, 3 dias depois que se deflagrou o golpe, a Câmara Municipal marcou uma reunião extraordinária às 18h30. E, obviamente, né, a bancada da UDN, de Cachoeira de Macacu, que parecia, pelo que está na ata da Câmara, ser a maioria da Câmara, cassou o Birajara num documento que é interessantíssimo de analisar, porque o documento é um retrato de todo o estereótipo que a direita ainda faz do pensamento de esquerda. Cubanização, comunização, o mesmo discurso que a gente vê hoje aí, quando se tenta ampliar a democracia através de medidas de participação social, como recentemente agora o Congresso lá derrubou, né, o decreto de regulamentação da participação da sociedade civil, e a gente vê, por exemplo, no Facebook os mesmos argumentos, cubanização, agora os caras já passaram para chavismo, enfim. Então tem todo um argumento e é cassado o prefeito. Para minha tristeza, um dos vereadores da UDN que cassou era um primo distante. E o Birajara, ele entra na justiça posteriormente. Cassaram não só ele, mas 2 vereadores do PTB, PSD, o Airan Fernandes, e o outro, José Custódio, o vereador do PTB. E o Birajara entra na justiça para rever o cargo. Eu cheguei a ver o processo, ele anexou até o original do diploma de prefeito. Ele falou, eu fui eleito democraticamente. Na época aqui em Cachoeira você elegia um prefeito com 2.000 votos. A população era 10.000, pequeno. E ele entra na justiça, o vereador cassado, que era advogado, José Custódio, defende ele. É uma peça belíssima de defesa. E o promotor público, que era de direita, ele nega o provimento do Birajara, nega que ele volte ao cargo e fala, eu fui eleito democraticamente, eu fui tirado ilegalmente do cargo de prefeito. Ele pede isso. Eu lembro assim, não lembro todo o texto, mas o promotor, ele coloca uma revolução, que é o termo, né, da direita, uma revolução está acima das leis. Portanto, nego o provimento do prefeito, porque é uma coisa muito cínica. Ele quer se garantir no estado o qual ele quer derrubar. Então, nega o provimento, o Birajara é cassado, é preso. A esposa dele, Dona Marina Muniz, que ainda reside lá em Cachoeiras, num local em Japuíba, num sítio lá no 2º distrito, num local chamado Bengalas. Ele dá uma desaparecida, as pessoas ficam procurando ele e tal. E lá, ainda houve até uma coisa muito interessante. Há em Cachoeira de Macacu hoje, você observa, uma mudança na memória que foi feita desde aquela época. A Praça Getúlio Vargas virou Praça Duque de Caxias. Várias ruas receberam nomes de pessoas que eram mais ligadas ao golpe, né? E, posteriormente, com a abertura política, a volta
né, o aparecimento muito forte do Leonel Brizola, o Birajara retorna e consegue, depois de perder uma eleição, ele retorna, consegue vencer para prefeito. Na época, então, a gente militava no PDT, no Partido Democrático Trabalhista, que foi um dos governos aí, do Brizola, com todos os problemas que possa ter tido o governo Leonel Brizola, isso aí é evidente, mas foi um dos governos que mais fez pelo nosso município dentro das áreas de atuação. Por exemplo, o Birajara chegou a ser secretário de viação, a gente sempre teve estrada asfaltada, emplacamento de estradas, se construíram em Cachoeiras de Macacu 3 brizolões, é um município que tem 3, do interior com 3 brizolões, viaduto, ponte, várias benfeitorias já no governo Brizola. Na época da cassação do Birajara, tem alguns trabalhos de pesquisa, inclusive tem um rapaz que é o Alexandro, ex-aluno nosso lá na graduação na Universo, ele está no mestrado da Universo agora, justamente fazendo o mestrado dele em cima da história de Birajara Muniz, desse cidadão, que não é nem cachoeirense, ele é de Pederneiras, ele era de Pederneiras, São Paulo, foi morar lá. Mas o Birajara, existem outros trabalhos anteriores que comentam dele. Ele era envolvido com o movimento da reforma agrária na área de São José da Boa Morte, Cachoeira de Macacu, uma área de intenso conflito, ligada a uma outra área que tinha sido criada por Getúlio em 1951, Núcleo Colonial de Papucaia. Então, aquela área do Núcleo Colonial de Papucaia, ligada à Fazenda São José da Boa Morte, foram grandes áreas de luta pela posse da terra. Então, o Birajara era ligado a tudo isso, tem umas histórias meio míticas, que conta, por exemplo, que estava o pessoal lá, mas prefeito, nós estamos com fome, os lavradores, nós estamos com fome. Reza a lenda que o Birajara puxou a arma, tinha um boi, pá, matou o boi caiu lá, pode comer, vamos comer. Há uma ruína de igreja muito bonita nessa fazenda São José da Boa Morte, que é o nome da igreja de São José da Boa Morte, onde os lavradores, na luta pela reforma agrária, eles se organizaram ali como uma pequena fortaleza. Tem foto do pessoal no alto da igreja com arma, tudo para se defender. Fizeram um grande levante ali de mais de 300 lavradores, prenderam todo mundo da fazenda. Mas o negócio, como diz a gíria, a chapa esquentou. Eu presenciei no finalzinho já da ditadura a prisão de 89 lavradores, lá dentro brigando pela reforma. Por quê? Desde os anos 50, o Birajara envolvido naqueles movimentos de reforma agrária, ela foi desapropriada no governo João Goulart, a ditadura reverteu a desapropriação e continuou toda aquela problemática. Em 85, no governo Figueiredo, a pressão fez com que se desapropriasse essa fazenda, São José da Boa Morte. Mas, mesmo assim, continuou a briga para o pessoal. Uma coisa é desapropriar no papel, outra coisa é assentar o camarada, né? E eu lembro que prenderam 89 lavradores e uma cachorra. A cachorra estava junto lá, foi presa. Nós estávamos em Cachoeiras, quando nós soubemos, essa época eu estava na Teologia da Libertação, o padre Policarpo acionou a Friburgo, a Comissão Pastoral de Terra, veio e foi um negócio assim que eu nunca mais vi em Cachoeira de Macacu. Os 89 lavradores presos na delegacia, as ferramentas todas do lado de fora, no chão, e o que começou a chegar de ônibus do interior, das áreas rurais, VEC, Areal, Subaio, aquilo encheu de gente no meio da rua. Nós reunimos a juventude, fomos também, começamos a distribuir papel, chegou um choque da PE, formou na frente da delegacia e quase que foi às vias de fato. E o pessoal gritando, solta o padre. E o padre de Japuíba, o padre Joaquim, né, que estava no momento da prisão também, que atuava também junto com o padre Policarpo em Cachoeira, o padre Joaquim Van Leeuwen em Japuíba, o padre foi preso. Esse padre é um holandês, ele arrancava um morão de cerca na mão, mandava o pessoal entrar.
E... É bom pular a cerca. Não, esse pulava a cerca literalmente. Ele arrancou o moirão de cerca, entra, vamos ocupar. Foi que deu a prisão. E solta o padre. Eu só sei que no final soltaram o padre. Soltaram o padre, aí a chapa esfriou. Hoje, né, o projeto está lá, o INCRA já saiu da área, o projeto está lá, já com uma segunda, uma terceira geração de lavradores naquela área. E o Comperj, né, o Complexo Petroquímico, ele fica nos fundos dessa grande área, dessa fazenda. E está havendo uma grande alteração naquela região também, né, por causa do Complexo Petroquímico. Fica uma área chamada, no fundo desse assentamento enorme, chamado Bonanza, que você já vê o Complexo Petroquímico dali. Então já está vendo toda uma transformação e um debate que a gente tem em Cachoeiro de Macacu, inclusive quais são os destinos da agricultura, né? Face a transformação econômica que invariavelmente vai ocorrer. Então, eu lembro, assim, é um pouco esparso, porque são momentos, né? Pois é, você está aqui no Pulando a Seca contando a história de um dos inúmeros municípios do estado do Rio. Caçoeira, qualquer município tem uma história bem parecida na época da golpe militar. Você está contando. Isso é importante. Essa parte da história está esquecido. E você está falando ao vivo. Isso é importante. Quem está ouvindo, vendo, está aprendendo. Você é professor de história, tá bom. Mas você está contando a sua própria história. A gente viveu um pouco isso, né? Claro que viveu. E está contando isso aqui, ao vivo. Isso, pulando a cerca, isso que é importante, é mais do que importante. Não é uma história de pesquisa de livro, é uma história vivida. Eu vivi. A história que você está contando, eu vivi. Legal. E você estudou. Eu pergunto, qual é a área da história que você tem mais tesão? Eu gosto muito do período colonial. Eu estudei mais do período colonial e uma coisa que sempre me chamou a atenção, que eu achei que não tinha nenhum levantamento para a minha região, que eu gosto muito também. Eu trabalho história colonial, entro um pouco no século XIX, mas eu gosto muito da história em caráter regional. E minha dissertação do mestrado que eu fiz também na Universo, com a orientação de uma grande professora, que é a professora Márcia Mantino, eu fiz também voltado para os estudos sobre a escravidão na região do Vale do Macacu, né? Então eu gosto muito de história colonial, também com foco na escravidão. Olha só, você falou da coisa do local. O ilustre professor Milton Santos, ilustre professor de geografia internacional, falava o seguinte: o mundo não existe, o que existe é o local. O local é a cidade, a localização. O mundo é uma abstração e o local é tudo. E você está localizando exatamente a história que você viveu, e o passado, presente, e a história é local. Você falou da história de Caçoeiro do Macacu, e talvez seja o grande centro do contra-golpe militar de 64, o começo. E você está aqui contando isso, revelando essa história. Eu acho uma coisa legal. Só no pulando na cerca mesmo, né? É verdade. Você tem muito pouco espaço para colocar isso em algum lugar. A não ser na aula da faculdade. Sim. Mas publicamente não tem. Não, espaço maravilhoso aqui, né? Então, é o pulando a cerco. E a história que aqui, a história se conta com eu vivi.
Eu sofri, não sofri. Legal. Então, o período colonial, por que o período colonial, hein? Olha, vou te falar a verdade. Não sei. Isso aí é uma questão de um tanto de paixão mesmo, né? Uma coisa que atrai, embora eu goste muito dessa parte. Olha que charme, ó. Vai receber o Poxa. copo d'água. Olha que Poxa, maravilha. Muito obrigado. Olha que maravilha. Vamos, ô Sérgio, podemos focalizar a nossa equipe? Olha que chão! Vou receber um copo d'água! Olha só, quem deu um copo d'água? O Harley Davidson! O Zader, olha o Harley. Não, o Zader, tá legal? Valeu? Fala um pouquinho, tá valendo ou não? Amigo, a nossa história contemporânea, que eu acho que é contemporânea, que foi há pouco tempo, né? Você sabe que ela é escrita por vencedores, né? O que está no papel, né? E você, como professor de história, vem nos trazer a verdade literal e o que aconteceu. E a vida dele é uma história, né? Claro. É uma história. Obrigado. Muito bem, parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. E o Marcão, nosso diretor, olha que simpatia. Olha, passou a lista no cabelo. E o Zerson, olha que figura, olha que figurinho fantástico, olha só, que simpatia. Zerson, tá legal? Mostrou? Tá bom. Isso, valeu. Mas então eu nem sei explicar exatamente por quê. Foi uma questão, acho que, de paixão mesmo, de gostar mais de um tema do que de outro, né? Embora eu goste de pensar um pouco a história contemporânea lá do lugar, mas eu me aprofundei mesmo no estudo do período colonial e entrando até final do período colonial, século XIX. É minha praia. É uma brincadeira. Primeiro que o programa está melhorando, tem água, que maravilha. Maravilha, obrigado. Inauguramos um setor aquático. Olha só, e o período colonial mudou, mas não mudou tanto assim, não. Mudou a forma, o conteúdo é mais ou menos parecido. Eu falo que uma vez eu postei um negócio no Facebook, né? A escravidão acabou, mas em determinadas situações o pensamento escravista não acaba, né? Então a gente, quando observa reações como a da nossa elite política, por exemplo, né? Que é muito interessante, tem um amigo meu que fala, quanto mais aprofunda a democracia, mais surge gente que é contra ela. E a gente observa os fenômenos que têm acontecido recentemente, a gente vê que ainda tem muito, sim, concordo contigo, dessa mentalidade ainda muito colonial, patrimonialista, consumista. Sim, e assim vai, capitalista. Quando a gente viu, por exemplo, um negócio que eu achei interessantíssimo, né? A eleição da Dilma, e as pessoas foram... apareceu essa mentalidade de uma forma tão gritante quando começaram a fazer desenhos do Brasil separado, né? Tem um Brasil do Sul, que é mais educado, que o pessoal é mais culto, que o pessoal é branco, e o Brasil do Norte e Nordeste, não, são pessoas ignorantes, são pessoas isso, são pessoas aquilo. Isso aí é uma verdadeira mentalidade de Casa Grande, Senzala, né? Que os caras vão jogar isso lá e... Não é válido o voto dessas pessoas, uma disseminação, que fosse a Dilma, fosse qualquer outro, mas uma disseminação de um preconceito que está arraigado. E então, ele não surgiu, ele floresceu, ele apareceu de dentro. Eu tenho também um amigo que fala o seguinte, sabe aquela frase comum, que geral, gentileza gera gentileza, não tem? Ele falou assim, gentileza gera gentileza. Essa é boa, essa eu não sabia não. Gentileza gera gentileza. Claro, gentileza gera gentileza. É assim mesmo. E um negócio que, de certa forma, me atingiu
quando eu vi essas manifestações, que é um equívoco absurdo. Aí teve uma outra pessoa de bom senso que colocou lá no mesmo Facebook, né? O que a pessoa fez? Ele calculou a quantidade de votos. No cômputo da quantidade de votos, a Dilma teve mais votos em número, no Sul do que no Norte e Nordeste. Então, quer dizer, o Sul votou mais na Dilma do que o Norte e Nordeste, mas as pessoas trouxeram para fora esse preconceito arraigado contra os pobres, contra o pessoal nordestino e tal. Isso me atinge muito, porque minha esposa é pernambucana. Olha só. Esposa de Pernambuco, de uma família retirante, que veio para o Rio de Janeiro, não foi nem para São Paulo, e eu a conheci porque o pai dela foi trabalhar lá em Cachoeiras, né? Minha esposa é Edileuza, que se ela... Deixei lá para ela o recado. Tá pulando a cerca. Se ela te... Ó, tô pulando a cerca, tá, meu amor? Mas não é... É aqui no programa só. Se estiver me assistindo, quero mandar um beijo para ela e para a Lívia, minha enteada também. Mas me atingiu. Enteada é uma coisa boa, né? A minha família toda do lado da minha esposa é nordestina. Olha só, você falou no período colonial e a tua esposa foi no Nordeste. O Nordeste realmente votou muito na Dilma. O Nordeste, falou do período colonial. O Nordeste foi massacrado durante 500 anos. E, recentemente, houve um cafuné no Nordeste. Esse cafuné rendeu uma votação muito grande. Um cafuné de 500 anos de exploração e de miséria e seca. Recebeu um cafuné do último governo e retribuiu com voto. Um cafuné apenas. Nunca teve nenhum cafuné, só porrada e chicote. É verdade. Tanto que o pessoal vem por Rio, São Paulo, porque não tem. E hoje essa reação, né, esse cafuné, né, ele inclusive está revertendo o processo migratório. As pessoas estão ficando no Nordeste, pessoas estão voltando, porque tem, ao menos, elas percebem um mínimo de garantias para... Né, que eu acho muito interessante. Eu concordo, né? O governo do PT, ele teve vários problemas. Eu acho que isso tem vários problemas, isso aí não se pode colocar debaixo do tapete. Eu espero que a presidente Dilma realmente, quando o seu discurso de posse, ela puna e mande investigar mesmo, como ela colocou, nem pedra sobre pedra doa quem doer, mas eu acho que uma coisa muito importante, e está refletido na urna, que eu não parto do princípio dessa ideia de que as pessoas são alienadas e elas votam única e simplesmente só por causa de um cafuné, mas eu acredito que houveram avanços reais, né, na questão da diminuição dessa miséria. Eu li um livro recentemente chamado, uma equipe da Unicamp pesquisou durante 5 anos, um livro chamado Vozes do Bolsa Família, em que coloca eles fizeram 5 anos de pesquisa em localidades paupérrimas do Nordeste, tentando identificar as mudanças trazidas pelo programa. E a gente percebe que não são mudanças, às vezes, que a gente olha as coisas um pouco, talvez eu faço essa autocrítica, às vezes com a mente até mais burguesa, porque a gente vive num lugar mais industrial, mais populoso. Mas eu vi uma pessoa, numa dessas entrevistas, ela fala assim, num lugar lá, olha, agora nós temos crédito. Tem crédito. Aí a gente que tem né, pensa o quê? Comprar uma televisão, comprar uma geladeira, comprar um carro. Mas crédito para quê? Falou, não, agora eu vou na venda, compro macarrão, arroz, biscoito, salsicha. Para essa pessoa, essa melhoria de vida é um negócio fantástico. É uma mágica. Eu já passei, não digo que eu passei fome, mas eu já passei dificuldade da minha vida. Teve um período que a nossa prefeitura lá em Cachoeira nos atrasou o pagamento, eu só tinha a prefeitura 6 meses. Nós ficamos sem pagamento 6 meses no governo que teve lá. Eu só tinha aquele trabalho. Eu sei, não passei fome, porque tive apoio do meu tio Altamir,
de amigos e tal, que ajudavam a gente em alguma coisa, mas eu sei o que era quando entrava 50, 100 reais na mão, para a gente quebrar o galho e poder comer naquele momento crítico, que foi, né, para o funcionalismo público lá na minha cidade. Então, quer dizer, não vivi a miséria, porque eu acho que é muito pior, mas eu vi a miséria lá em Cachoeiras, quando eu e o meu grande amigo, o padre Policarpo, a gente foi visitar uma senhora que ela estava numa fazenda lá do nosso lugar, e ela numa casa de pau a pique, com um filho doente, numa cama de amarrado de pau, que o fazendeiro não deixava ela nem pegar lenha, doente. O fogão da mulher eram 2 pedras com uma lata, e ela estava cozinhando um mamão verde para poder ter o que comer. E a gente foi lá levar o advogado da CPT, acompanhar para indicar para ela, e juntamos lá umas compras para levar para aquela senhora. Que alegria daquela mulher, não teve comida para dar ao filho, e o advogado da CPT entrou para defender a causa dela, que ela já era poceira, muito tempo naquela propriedade, e o fazendeiro estava querendo botar ela para fora. Então, eu vi o que é a miséria. Então, uma melhoria de vida numa pessoa dessa, quantidade de universidade, a rapaziada podendo estudar, né, porque eu acho que esses avanços são, apesar de todos os problemas, tivemos esses avanços. E se você compara com a política recessiva, aquela problemática toda do PSDB em 8 anos de Fernando Henrique, há um diferencial. Né? E agora os caras vêm aí no Congresso vetar decreto para a organização popular, já estão querendo melar o plebiscito da reforma política. Eu acho que a pressão que a Dilma recebeu é mais ou menos parecido com a pressão que o Getúlio Vargas sofreu. A história se repete. A pressão foi tão grande, que o Getúlio acabou se matando. Ele conseguiu fazer algum progresso no Brasil, industrializou, e a Dilma segue o caminho. E o Fernando Henrique, quando assumiu, falou: esqueçam, e acabou a era Vargas. E a Dilma, teoricamente, continua a era Vargas, colocando... Exatamente, eu acho que é assim que caminha a democracia. Claro. Né? A democracia não é você eleger uma pessoa e ela vai fazer tudo o que você quer, assim, de forma... aquela historinha da rua com pedrinha de brilhante. A democracia caminha assim, a sociedade vê a possibilidade de avançar e ela pressiona o governante. O governante funciona, mesmo num governo que a gente é simpático, mas a democracia tem que funcionar assim e avançar. O capital internacional colocou que o Brasil pode, mas não pode muito. Vai só ter commodities. A instrução, o avanço não pode ser tanto assim. E o Brasil é um país muito grande e rico. Sim. Imagina um país como o Brasil crescer e dominar a América Latina. Dominar não no sentido militar, de democracia. Uma linha de frente econômica e democrática. Então, e o Brasil tem que ficar embaixo. Avançar, sim, mas com... E esse é o grande dilema da Dilma. Tem que avançar, mas não perder a cabeça. Senão a elite antidemocrática corta a cabeça. E tem como apoio um partido que é o PMDB, que é um saco de gato. A gente vê a atuação do Renan Calheiros agora. Né? E nós vivemos uma democracia burguesa. Se não tiver acordo ou coligação, não ganha um voto no Congresso. Então é difícil. O papel da Dilma é difícil. Olha, eu vou colocar o seguinte: a Dilma é uma senhora de 66 anos, teve câncer, prisão, exílio, tortura, conseguiu chegar lá. Eu nunca vi a Dilma perder a caixa. Pode ser um pouco durona, nunca perdeu a caixa. Tem uma postura de estadista.
pode ser antipático, isso, aquilo, mas nunca perdeu a casca. E é uma mulher. Olha, uma mulher comandando um bando de homens é um problema. Exatamente o centro do problema. Eu acho que a gente está num momento de tantas possibilidades, né? Terminamos? O programa vai terminar. Estava uma delícia. Não, 45 minutos aqui no ar é tão difícil. E no motel não é nada, no dentista é tudo. Então vamos cantar o seguinte, vamos terminar. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Valeu! Obrigado pelo convite, obrigado, equipe. Valeu! Poxa, muito obrigado.